ainda com os parafusos, todos esses materiais aí para os parafusos, esses parafusos eles são fabricados geralmente em aço inoxidável ou ligas de cobre e mais raramente aí de outros metais. O material, além de satisfazer as condições de resistência, ele deve também apresentar as propriedades compatíveis com o processo de fabricação, que pode ser a usinagem, tornos e roscadeiras, ou por conformação como forjamento e laminação, ou laminação, aí, que são as roscas roladas. Tá? Então, a própria norma, a ABNT EB 168, ela vai estabelecer as características mecânicas e as prescrições de ensaio desses parafusos, tá? Essas peças, diante aí, né, com a rosca ISO de diâmetro de 39 milímetros, de qualquer forma geométrica, e de aço carbono ou aço liga. Então, vai agrupar aí esses parafusos, as classes de propriedades mecânicas, levando em consideração os valores de resistência à tração, da tensão de escoamento e do alongamento. E cada classe ela vai ser designada por dois números separados por um ponto aí. E aí sempre o primeiro ele vai representar 1/10 do valor em quilograma força por milímetro aí, ao quadrado do limite da resistência à tração mínima exigida na classe. E o segundo, ele vai corresponder, esse segundo número, ele vai corresponder aí a 1/10 da relação percentual entre a tensão de escoamento e a de resistência à tração, sendo estes os valores mínimos exigidos. Tá? Então, a gente tem nessas classes desses parafusos, esse 1/10 de valor em quilograma-força. A gente tem que estar verificando essa tensão de escoamento, todos os materiais, essas fabricações, a gente tem que verificar a força, tensão, para determinada, até onde esses materiais como estes parafusos conseguem suportar determinadas tensões, tá? Então, a gente tem a resistência desses parafusos por classe, ele vai ter uma resistência à tração também mínima e máxima, ele vai ter uma dureza mínima e máxima e uma tensão de escoamento e uma elasticidade, tá? Então, a gente tem a tabela que ela vai explicar aí sobre essas resistências desses parafusos. E aí o dimensionamento deles, eles são podem ser solicitados a tração sem carga inicial, com carga inicial de aperto, parafusos solicitados aí ao cisalhamento. Os materiais, dependendo do tipo de material, eles podem ter tensões aí de cisalhamento, e aí ele trabalha nessa característica, e a gente tem alguns fatores mais importantes que a gente tem que tomar cuidado. Se você desconhecer o exato das forças externas a serem aplicadas, você tem que reduzir a tensão admissível. O aperto incorreto do parafuso, esses parafusos pequenos eles podem ser facilmente degolados, aí eles devem utilizar o material de alta resistência, e parafusos aí grandes, normalmente eles não são suficientemente apertados, tá? E aí as junções aí com vários parafusos e aperto normalmente não é uniforme, e a gente tem aí esse apoio irregular do parafuso adicionando tensões de flexão. Como você vai selecionar as uniões aí soldadas, porque a soldagem aí é o processo da união de duas ou mais partes, e aí você tem um modelo aí de união, as soldas ainda fazem parte um pouco aí desse contexto da aplicação, né? Solda paralela, o tipo de solda, entra aí em processos de soldagem, vocês vão ter as junções especiais, em torções aí nas soldas, tá? Flexão de solda no momento de soldagem. As molas aí helicoidais cilíndricas, elas são elementos de máquinas que elas vão representar grandes deformações sem ultrapassar o seu limite elástico, porque esses materiais, principalmente essas molas aí, elas têm um limite aí até onde eles conseguem suportar determinada tensão, tá? Molas de compressão. Nas molas de compressão, nós vamos ter o diâmetro externo, o médio, o arame, né, diâmetro do arame, do passo, o comprimento, o número das espiras ativas e o ângulo da hélice. Importante essas informações na hora da fabricação. Os tipos de extremidade dessas molas helicoidais de compressão, a gente tem vários tipos, aí elas começam
ela tem umas espiras aí ao redor, tá? E nessas molas nós temos tipos de simples, em esquadro, retificada e em esquadro retificada. Essas molas de tração, elas são molas que vão ser tracionadas por alguma força e tem um espaço entre essas espiras, conseguindo aumentar e tornando maior o seu comprimento. Temos vários tipos de molas de tração, molas de torção. De torção possuem extremidades em forma de braços de alavanca, onde é aplicada a força, por isso que é molas de torção. Tem os cabos de aço de construção mecânica e são utilizadas para transporte, tração e elevação. Aí tem as construções dos cabos, de que forma você vai conseguir construir, porque ele tem por primeira camada o arame central, aí a primeira camada e a segunda camada. A distribuição, né, desses elementos, os tipos de torção aí de cabos, né, como é que você vai fazer essa torção deles para o seu funcionamento, a torção deles ainda, então tudo isso, os cabos, esses tipos principalmente de cabo, eles vão entrar no nosso contexto aí de elementos de máquinas, tá? Os rolamentos. Rolamentos, eles são suportes mecânicos que são montados aí nos eixos e basicamente eles são constituídos tem 2 anéis fabricados de aço e separados por fileiras de esferas ou de rolos cilíndricos ou cônicos, e estas esferas ou os rolos são separados entre si por meio de esferas ou porta-rolos, tá? Que a gente chama aí. Eles desenvolvem a função de suportar eixos, permitindo realizar movimentos rotacionais com maior facilidade, para minimizar a fricção entre as peças móveis das máquinas e suportar uma carga, tá? Essa é a finalidade desses rolamentos. Eles têm umas vantagens que têm um menor atrito e aquecimento, e as desvantagens que eles têm a maior sensibilidade aí aos choques, tá? Outro fator importante são essas classificações dos rolamentos. Esses rolamentos, então, quanto ao tipo de carga que eles suportam, eles podem ser radiais, onde eles conseguem suportar cargas radiais e leves e cargas axiais, exemplo dos motores elétricos, né? Aí tem os axiais, que eles suportam as cargas axiais, e o exemplo tem o rolamento de embreagem de automóveis. E os mistos, eles suportam tanto carga axial quanto radial, que são os rolamentos da roda e de automóveis.